Nossa história começa com um garoto em uma parada de ônibus. Ele gostaria de saber quando irá passar o próximo ônibus. De repente, uma rachadura começa a surgir no chão em sua volta, o deixando muito assustado. Uma figura surge em frente ao nosso protagonista. Ela diz que já fazem alguns milhares de anos desde que um humano apareceu para ela, ainda mais um jovem garoto. Ainda muito confuso, o jovem pergunta para aquela figura que parecia ser um anjo, que local era aquele. E ela explica que aquele local era um espaço que existe entre as dimensões. Aquela anja fala que ele foi expelido da dimensão que ele existia, portanto, ele não poderá voltar para lá, por isso está neste local, ele irá viver em uma nova dimensão. Ela explica sobre as rachaduras em seu mundo e que ele caiu acidentalmente em uma delas. Porém, nosso menino ainda está em choque, pois não poderá voltar ao seu mundo. Nosso menino será transferido para outro mundo, pois aquele é o trabalho daquela anja. E que não tem jeito de voltar mesmo após nosso prota choramingar bastante. O prota fica muito triste por não ter conseguido se despedir de ninguém, sendo sugado de repente para um outro mundo. O que vocês fariam, galera? Aceitariam porque não têm escolha ou tentariam o máximo possível voltar? O jovem garoto está decidido, já que não há outra forma de voltar, ele irá dar o seu melhor. Ele pergunta que tipo de outro mundo é esse que irá ser enviado e ela fica surpresa com a determinação dele. Para simplificar as coisas, ela diz que é um mundo de fantasia, como os jogos de RPG. Um mundo onde monstros são reais, além de raças raras como anões e elfos, por exemplo. Porém, tem mais um detalhe que ela esqueceu de falar. Quando ele for transferido para o outro mundo, o seu corpo irá passar por mudanças. A anja fala que a consciência e a alma do jovem irão permanecer, mas seu corpo precisará se adaptar a este novo mundo. Ela diz ainda que qualquer dúvida que ele tiver sobre este outro mundo ele poderá chamá-la em pensamento e ela aparecerá. Então ela diz que seu nome é Iris. Nessa, o nosso garotão perde a consciência aos poucos, caindo em um sono profundo. Ao acordar, ele escuta a voz de um homem muito bravo, chamando algo de lixo. Vemos que aquele mano estava chamando nosso prota, que acabará de reencarnar como um neném, de lixo. O mano simplesmente lançou o prota neném pelos ares. Nessa, a mãe dele conseguiu o pegar, enquanto ela defendia seu neném. Nosso prota se tocava de que havia voltado como um bebê. Aquele mano manda a mulher pegar aquela criança amaldiçoada e meter o pé dali, enquanto ela vai embora aos prantos dizendo que o ama muito. Os guardas daquele mano levam a mulher e a criança embora. Ela tenta perguntar onde eles estavam a levando, mas eles apenas dizem que não podem falar. Após seguirem viagem, eles finalmente chegam em uma mansão enorme onde tem vários empregados e um mordomo esperando por eles. A mulher fica preocupada com o nosso prota vivendo em uma casa onde os funcionários estão a serviço do rei. Mas aquele mordomo diz que eles têm outras crianças na mesma condição do nosso prota, então ela não precisa se preocupar, pois ele receberá o mesmo tratamento que todos. Corta para sua mãe e nosso prota já acomodados em seu novo lar. Ela diz que seu nome será Reito. O Reito se lembra das palavras da Iris de que se ele quisesse perguntar algo para ela, bastava chamar seu nome em pensamentos. Ela finalmente aparece, dando um baita susto no nosso menino. Ela diz para ele não se preocupar, pois assim que eles começam a se comunicar o tempo para. Ela explica que existem várias crianças nascidas como ele no reino, filhos de alguém da realeza. Mas que por alguma circunstância complexa que existe neste mundo, seu pai acabou o expulsando do palácio. Além disso, ela explica como ele pode abrir a janela de status para ver suas informações. Algo a deixa incomodada. Quando ela vê a profissão do nosso prota, ela acha que por causa daquilo o Reito foi expulso pelo seu pai. Mas primeiro ela decide explicar um pouco melhor sobre o sistema daquele mundo. Ela diz que o nosso prota mora no reino de Barutoro e seu pai é o 13º rei. E que o rei possui 3 filhas, então nosso prota seria seu primeiro filho, o que trouxe muita felicidade ao rei.
O Reito pergunta se por um acaso o rei tem medo destas profissões, mas Aerys diz apenas que é porque elas são muito fracas e aquilo seria uma vergonha para a família real. Ela diz que nenhuma das profissões do nosso prota são profissões de ataque, então ele não conseguirá subir o level delas sozinho. Até mesmo se ele encontrar um grupo ele não irá ganhar experiência direito, mesmo se ele se esforçar muito para conseguir melhorar seu nível. Por isso ele será classificado como um desempregado. Neste mundo, o emprego é a coisa mais importante que tem. Se ele se tornasse o rei, seu reino iria perecer rapidamente. Aerys ainda diz que nosso prota deu muita sorte pois geralmente pessoas como ele neste mundo são finalizadas desde pequeno. Ele pergunta para Aerys o que ele poderá fazer então e ela diz que já esperava aquela pergunta. Ela fala que eles vão praticar juntos. Embora ele esteja feliz com a ajuda da Aerys, ele se lembra por um instante que não conseguirá nem ir ao banheiro sozinho quando ele quiser. Infelizmente nosso menino terá que passar por aquilo por um tempo até que consiga ficar forte o suficiente para se estabelecer sozinho. O que vocês acham do cruel destino do nosso prota? Tá tranquilo ou a morte seria pior? Corta para 2 anos depois, com o nosso prota já maior, tocando apavoro com os mordomos de sua casa. Mas logo ele é pego por uma de suas empregadas, esta é a Alia e ela é uma elfa. Depois de um tempo ele pede que a Alia o ensine magia, mas ela já fica pensando que aquele moleque está com esse papo de novo. Mas ela dá um não bem seco e manda ele limpar toda a bagunça da sala de brinquedos que ele havia deixado. Além disso ela fala que não quis ser má, só que magia é algo perigoso de ser ensinado a uma criança. O que acaba deixando nosso menino triste, mas logo ele tem outra ideia. Por um momento ele desaparece daquele quarto, aparecendo logo em seguida dando um susto na área. Ele diz que estava atrás dela o tempo todo, só que ela não prestou atenção. Após eles se separarem, o nosso prota chama a sua anja Aerys, que já aparece dizendo que no final das contas ele está curtindo bem a sua infância. Ela ainda fala que ele conseguiu usar a habilidade esgueirar-se para se esconder muito bem da elfa. Graças aos conselhos da Aerys, apesar das suas profissões fracas, ele conseguiu desbloquear algumas habilidades como observação, resistência corporal, resistência à queda, além de visão noturna e esgueirar-se. Mas ele fica chateado pois não pode deixar as dependências da mansão, todo o local é cercado por grades de ferro. Ele pergunta para a anja se ele pode sair e passear na floresta, mas ela o repreende na mesma hora. Aquela floresta é um lugar perigoso cheio de monstros. Então, como ele anda muito entediado, ela decide usar o tempo livre que eles têm para aprenderem mais habilidades. Ela diz que embora suas profissões não possam mudar, a quantidade de habilidades que o nosso prota pode aprender são infinitas. O Reito fica muito feliz pois eles continuarão treinando duro até que ele consiga obter habilidades de combate suficiente para ele se virar sozinho. Corta para 2 anos depois, agora o Reito está com 4 anos, vemos ele saindo do telhado da mansão em que ele mora. Ele fala que existem muitas passagens secretas naquela mansão e ao olhar lá de cima ele vê apenas floresta cercando sua casa. Ao pedir para a anja lhe ensinar magia, ela fala que ele ainda não aprendeu habilidade suficiente e diz que seu corpo de 4 anos ainda é muito jovem para aguentar magia. Do nada aquela elfa vê nosso prota no telhado e começa a gritar com ele lá de baixo. O que acaba o assustando e fazendo com que ele perca o equilíbrio e caia daquele telhado. Porém antes que ele atinja o chão, a elfa usa sua magia de espírito do vento, conseguindo segurar o Reito a tempo. Depois dela apagar um sapo para o nosso menino eles encontram algumas ervas no jardim e ela explica para ele sobre como elas são usadas para fazer poções. O mangá corta para 1 ano depois, agora o Reito está com 5 anos de idade, comemorando seu aniversário com seus empregados. Ele ganha um presente da elfa, aquela é uma poção de cura feita com as ervas que eles cultivaram juntos durante o ano. Logo após aquela cena, sua mãe o chama para também lhe entregar um presente. Além disso ela diz que ele só poderá abrir aquele presente daqui a 10 anos. O que o deixa muito curioso,
mas por enquanto ele decide guardar aqueles presentes em uma caixa. Um tempo depois de sua festa, a ela o parabeniza por cuidar tão bem das ervas e ele diz que aquilo é divertido. Então, como recompensa, ela irá ensinar uma brincadeira élfica para ele, então ela desenha um triângulo no chão. Aquela brincadeira é muito simples, ele deverá ficar dentro do triângulo enquanto ela joga coisas nele e ele não poderá sair dali senão ele perde. Além disso, ela também pode usar magia, o que acaba derrubando nosso prota daquele triângulo. Quando ela achou que ele ia desistir, ele pede que ela faça aquilo mais uma vez pois aquilo pode ser usado como um treino especial. Mas após várias tentativas, ele continua caindo e falhando naquela brincadeira, porém ele não desiste e pede que ela continue fazendo aquilo. Então depois de mais algumas tentativas, ele começa a se sair melhor em resistir aos ventos da elfa. Do nada ele aprende uma nova habilidade, chamada bloqueio circular, o que acaba deixando ele muito feliz com aquela situação. Ele decide usar sua nova habilidade para se defender e ao fazer aquele movimento, ele acabou rebatendo os ventos da elfa e deixando ela confusa se perguntando o que tinha sido aquilo. O rei explica para ela que usou sua habilidade bloqueio circular, o que deixa a elfa mais confusa ainda, dizendo que aquela habilidade é da profissão de lutador. Indignada, ela pergunta como um jovem mestre, com uma profissão ruim, aprende habilidades daquele tipo. Mas em seguida ela percebe que falou em um tom de revolta e pede desculpa ao nosso prota. Vemos que o rei está muito triste pois é difícil em sua posição atual ascender em sua família como ele deseja. Mas por enquanto ele não quer ficar pensando nisso e decide ficar o mais forte e mais rápido possível. E quando a anja Iris fala que eles estão prontos para ir para o próximo passo, ele pergunta todo empolgado se ela está falando de magia. Ela diz que não é dessa vez, mas eles precisam aprender as habilidades que vêm na profissão de alquimista do nosso prota. A primeira coisa que eles deverão aprender é a habilidade de mudar um tipo de metal em outro tipo. Essa habilidade é a transformação de material. Além dela, tem a de mudar a forma do objeto e finalmente a habilidade de fortalecer o objeto, aumentando sua durabilidade e dureza. Ele fica assustado quando ela diz que ele irá aprender as 3 habilidades, mas ela diz que até o final do dia ele vai estar dominando as 3. Então ele começa a pensar em deixar aquela faca dura como diamante, além de afiada. Após isso, para testar, ele lança aquela faca em um de seus ursinhos de pelúcia. Ele fica maravilhado após perceber que conseguiu perfurar aquele ursinho com muita facilidade. Após isso ele vê que sem querer também conseguiu usar sua habilidade de mudar a forma também. Após aprender aquelas 2 habilidades ele fica tentando colocar a faca de volta em sua forma original. O próximo passo é tentar deixar um garfo super resistente. Então para testar ele pega aquela faca e bate com toda a sua força no garfo. O que acabou amassando a faca e deixando o garfo sem nenhum arranhão. Então finalmente ele conseguiu aprender a habilidade de reforçar material. A anjo parabeniza e ele fala para ela que honestamente não entende como as pessoas dizem que esse poder é tão inútil assim. A anjo explica que é verdade que a alquimia é extraordinária, o problema é que é apenas temporário, depois de um tempo os objetos alterados irão voltar à sua forma original. E fala que no caso do nosso prota, o seu limite deve ser de atualmente de 1 minuto. Deixando nosso menino em choque por ser tão pouco tempo. Ela diz que neste mundo o ferro é o metal mais forte que eles conhecem, mas nosso prota conhece metais mais fortes por ter vindo de outro mundo. Só que a alegria do nosso menino dura pouco, pois a anja fala que metais mágicos são bem mais fortes do que tudo que ele conhece. A alquimia é baseada em uma profissão mágica, então os alquimistas ficam com seu físico fraco, então mesmo que criem uma espada poderosa eles não conseguirão usá-la. Mas no momento ela fala que o mais importante é aumentar a proficiência dele em sua profissão. Vemos na janela de status do prota que fora sua proficiência em transformar material que está level máximo, as demais estão apenas level 1. A anja recomenda que ele foque primeiro em subir a forma da alteração, pois logo logo ele conseguirá mudar a forma de coisas além do metal.
Corta para 6 meses depois, vemos o Reito se esgueirando até chegar em uma porta com um garfo. Então ele altera a forma do garfo para uma chave e diz que destrancar portas não significa nada com suas habilidades. Então ele pega uma pega na cozinha e usa uma habilidade chamada supervibração, fazendo aquela faca começar a vibrar. Ele passa uma peixeirada na cadeira que estava em sua frente moscando, para testar sua habilidade. Então ele se surpreende com a velocidade que cortou aquela cadeira, porém algo sai do controle e a faca sai voando de sua mão. Quase o acertando quando caiu, então ele se surpreende ao ver que ela chegou a cortar até o chão ao cair. Ele finalmente decide guardar aquela faca e pensa que aquela habilidade provavelmente será muito útil em combate. Nosso menino chega na frente de um quarto que a elfa disse que tem livros mágicos lá, ele finalmente conseguirá abrir aquela porta. Porém, ao adentrar aquele quarto que não se parece com uma biblioteca, ele vê apenas uma escrivaninha com um livro negro em cima. Mas ao olhar direito em um armário que estava ali ele encontra os outros livros, todos livros negros. Ao folhear alguns livros ele percebe o nome de diversas famílias reais, apesar de estar escuro ele percebe que aquilo são listas de nomes. Além disso, tanto os nomes quanto as causas das mortes estão citadas nos livros detalhadamente. Ele encontra o nome de sua mãe lá também, mas percebe que a causa da morte está em branco. Tem pessoas que não foram de arrasta com o nome naquele livro ainda, mas o que assusta ele é que seu nome também está escrito ali. Depois disso ele fecha aqueles livros e mete o pé pro seu quarto, ele finalmente descobriu o segredo daquele cômodo. Aqueles livros são uma lista de assassinatos ele deduz e se pergunta do porquê aqueles livros estarem na mansão. Logo ele percebe que é porque está em um lugar isolado, em uma floresta cercada por demônios. Depois de um tempo pensando, a Anja elogia a habilidade de supervibração dele na faca e pergunta se ele gostaria de aprender a usar uma espada. Ele começa a pensar que ela tá ficando doida já que ele é um mago, mas depois começa a achar aquela ideia interessante. Corta para o Reito agora com 6 anos, treinando diversos golpes de espada. Então a elfa briga com ele pois ele está treinando muito tempo sem nem descansar. Ele pede para ela esperar um minuto pois aquele será seu último golpe. Então ele utiliza uma habilidade conseguindo partir aquele cepo de madeira no meio. Enquanto isso a elfa só consegue pensar que nunca viu um mágico aprender habilidades de espada antes, enquanto dá um banho nele. Ele chama a Iris e diz que dessa vez mesmo treinando bastante não está conseguindo fortalecer suas habilidades. Então a Iris diz que agora ele precisa de um oponente para aprender e evoluir suas habilidades. Ela finalmente decide começar o treinamento de magia com o Prota, deixando ele maravilhado pois ele esperou aquele momento por bastante tempo. A Iris troca sua roupa e fala para o Reito que as aulas de magia irão começar. Ela explica que a profissão do nosso Prota é suporte mágico, então suas habilidades literalmente irão oferecer suporte mágico aos outros e além disso existem 3 tipos. O primeiro é o fortalecimento corporal, o segundo é o encantamento mágico e o terceiro é o encantamento de recuperação. A Anja fala que a maior fraqueza dos suportes mágicos é que eles não podem aprender a habilidade bombardeamento mágico. Basicamente é uma habilidade de tiro de poder mágico como uma arma mágica. O poder de explosão deste projetil mágico é muito alto, até mesmo no level mais baixo ele pode parar e explodir 10 goblins. Mas este poder consome muita mágica, por isso o número de vezes que os magos usam ele é limitado. O Reito pergunta a Anja se os suportes mágicos não podem usar magia para atacar. Mas ela diz que aquilo não é verdade, já que ele pode aprender mais habilidades do que apenas suporte mágico. Ela explica que uma das desvantagens de um suporte mágico são seus corpos fracos, mas isso também pode ser uma forma de surpreender seus inimigos. Ela fala que o suporte pode usar fortalecimento corporal em seu corpo melhorando ele o tanto que ele quiser. Mas mesmo a Iris dizendo que ele não conseguirá aprender a habilidade de bombardeamento mágico, nosso menino diz que não perderá suas esperanças. Por hoje é isso pessoal,
Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e dar like para mais recaps.